Quando uma apresentadora de talk show tentou humilhar Carrie Underwood ao vivo na TV, ela virou o jogo com uma única frase que deixou todos sem palavras. A energia no estúdio estava elétrica, aquele tipo de vibração que faz você se inclinar para a beirada da cadeira. Carrie Underwood havia concordado em participar do Live Tonight com Melanie Hayes, um talk show conhecido por suas fortes nuances políticas e entrevistas sem filtros. O cenário estava pronto, as luzes estavam intensas e a plateia estava cheia de expectativa. Carrie, com suas incontáveis vitórias no Grammy, turnês esgotadas e uma carreira de décadas, não era estranha a perguntas difíceis. Mas esta não seria uma entrevista comum. Melanie Hayes, a apresentadora, tinha fama por sua língua afiada e por criar momentos virais de pegadinhas. Suas entrevistas eram conhecidas por andar na linha tênue entre entretenimento e provocação. E naquela noite, Carrie seria sua vítima. Assim que Carrie entrou no palco, a tensão no ar era palpável. Ela exalava confiança com um elegante terno azul marinho, seus cabelos loiros enquadrando um rosto calmo, mais decidido. A plateia aplaudiu, mas o sorriso de Melanie sugeria que havia um plano mais profundo. Carrie estava prestes a cair nele. A conversa começou de maneira inocente. Melanie perguntou sobre o novo álbum de Carrie, sua turnê e os desafios de ser uma mãe trabalhadora. Carrie respondeu com sua habitual simpatia, sua voz firme e sincera. Mas quando as perguntas começaram a se desviar para assuntos mais pesados, sua fé, suas opiniões sobre questões polêmicas, ficou claro que Melanie não estava mais querendo manter o tom seguro. "Eu preciso perguntar", disse Melanie, se inclinando para a frente. "Você tem sido bastante vocal sobre seus valores pessoais, especialmente em relação a questões políticas. Você acha que é responsável para alguém na sua posição compartilhar opiniões tão divisivas?" A pergunta pairou no ar, pesada com julgamento. A plateia sentiu a mudança, pressentindo uma motivação mais profunda. Carrie permaneceu imperturbável, mas seu exterior calmo traiu o fato de que ela estava processando a pergunta cuidadosamente. Mas isso era apenas o começo, e todos no estúdio sabiam que Melanie não havia terminado. Carrie respondeu com um sorriso ponderado, deixando a pergunta pairar antes de responder. "Acredito que todos têm o direito de ter suas próprias opiniões", disse ela, sua voz firme, mas resoluta. "Como artista, meu papel é compartilhar minha verdade, não dizer aos outros o que acreditar." A resposta gerou alguns aplausos, mas Melanie não estava acabada. Ela se recostou na cadeira, seu sorriso afiado e implacável. "Certo", respondeu seu tom desafiador. "Mas você não acha que, como uma figura pública, sua verdade poderia ter consequências inesperadas? Talvez até alienar alguns de seus fãs?" Carrie inclinou ligeiramente a cabeça, não de forma desdenhosa, mas com confiança tranquila. "Acredito que meus fãs sabem quem eu sou. Eles me apoiaram durante anos porque apreciam minha honestidade. Confio que eles façam suas próprias escolhas, assim como eu fiz as minhas." Os olhos de Melanie se estreitaram, seu olhar quase predatório. Esse era o momento que ela estava esperando, uma oportunidade de ir além do simples debate e encurralar sua convidada. Ela ajustou sua posição, se inclinando para a frente com uma expressão de preocupação falsa. "Mas o que acontece quando a sua verdade não está alinhada com o progresso?" perguntou ela com um tom afiado. "Você não se preocupa que manter suas crenças pessoais possa fazer você parecer desatualizada?" A plateia soltou um suspiro baixo, sentindo que a conversa estava escalando. A expressão de Carrie permaneceu imutável, mas uma leve mudança em sua postura, um quase imperceptível endireitar da coluna, indicou que ela estava pronta para contra-atacar. As câmeras capturaram cada momento, o sorriso autossuficiente de Melanie, os olhos curiosos da plateia e a determinação serena, porém inabalável, de Carrie. "Desatualizada", Carrie repetiu lentamente, como se estivesse ponderando a frase. "Não tenho certeza do que você quer dizer. Pode explicar?" Foi um movimento brilhante. Ao pedir uma explicação, Carrie sutilmente inverteu a dinâmica de poder. Melanie, agora na defensiva, hesitou por um segundo, mas logo se recuperou, mascarando a pausa com um dramático encolher de ombros. "Bem, vamos apenas dizer que nem todos concordam com as posições que você tomou em algumas questões. Alguns até chamariam isso de desatualizado." O ambiente ficou em silêncio. A tensão era palpável. Aquele tipo de silêncio que fazia todos se sentirem parte de algo maior,
Um momento compartilhado de expectativa, sem saber o que viria a seguir. Melanie se preparava para pressionar, mas a resposta de Carrie já estava se formando. Ficou claro que o tom da entrevista mudaria ali mesmo. Carrie respirou fundo, com as mãos repousando calmamente sobre o colo. O silêncio que se seguiu à provocação de Melanie parecia quase tangível, como se o ar no estúdio tivesse engrossado. Todos os olhos estavam nela, aguardando sua reação. Com um leve movimento de cabeça e um tom calmo, Carrie começou. Desatualizada, ela repetiu, sua voz curiosa em vez de defensiva. É interessante que você use essa palavra. Para mim, manter valores como bondade, integridade e fé não se trata de ser desatualizada. Trata-se de permanecer firme. A plateia explodiu em aplausos, uma onda de apoio que pareceu surpreender até Melanie. Mas Carrie não havia terminado. Ela se inclinou ligeiramente para frente, seu comportamento sereno agora carregado de uma intensidade silenciosa. Sabe, Melanie, é fácil sentar aqui e rotular as crenças de alguém como desatualizadas quando elas não se encaixam em uma narrativa específica. Mas não estamos todos aqui para celebrar a diversidade? Não só na maneira como nos vemos, mas também em como pensamos. Melanie piscou, momentaneamente atordoada pela graça e precisão das palavras de Carrie. Ela abriu a boca para responder, mas Carrie continuou, sua voz se tornando mais firme a cada palavra. Vivemos em um mundo onde todos estão rápidos demais para gritar uns sobre os outros, para assumir o pior, em vez de tentar entender. Acho que esquecemos como ter conversas reais. Daquelas onde não precisamos concordar com tudo, mas ainda podemos nos respeitar. O estúdio ficou em silêncio novamente, mas dessa vez o silêncio não era causado pelo desconforto. Era o tipo de silêncio que segue uma verdade profunda, aquele que exige reflexão. Até Melanie, geralmente tão composta, parecia momentaneamente sem palavras, sua postura cuidadosamente elaborada vacilando ligeiramente. Carrie, percebendo a mudança, se inclinou para trás com um pequeno sorriso de compreensão. Olha, eu não espero que todos vejam o mundo da mesma forma que eu, disse ela com um tom calmo, mas firme. Não é para isso que estou aqui. Estou aqui para compartilhar minha história, minha música e, sim, meus valores. Se isso ressoar nas pessoas, ótimo. Se não, tudo bem também. Mas uma coisa que nunca farei é pedir desculpas por ser quem eu sou. A sala irrompeu em aplausos estrondosos, com alguns até se levantando para demonstrar apoio. Melanie, claramente abalada, mas tentando recuperar o controle, forçou um sorriso. Bem, você certamente sabe como expor seu ponto de vista, disse ela com um toque de humor forçado na voz. Carrie sorriu educadamente, mas seus olhos permaneceram firmes e inabaláveis. Eu acho que é importante manter-se firme quando você acredita em algo, respondeu ela simplesmente. Mas o verdadeiro poder das palavras de Carrie não estava apenas em como elas silenciaram Melanie. Estava em como ressoaram muito além das paredes do estúdio. À medida que os aplausos diminuíam, a energia na sala havia mudado completamente. A uma vez dominante, Melanie Hayes agora parecia quase cautelosa, sua afiada perspicácia ofuscada pelas respostas serenas e compostas de Carrie. Ficou claro que ela não esperava tamanha postura sob pressão, e isso a deixou tentando recuperar o controle. Melanie ajustou seus cartões de quino, visivelmente desconcertada, e tentou retomar a conversa para um terreno mais seguro. Bem, Carrie, disse ela com um sorriso forçado, sua paixão é inegável, e tenho certeza de que seus fãs apreciam isso em você. Carrie assentiu graciosamente. Eu acho que paixão é algo que todos nós poderíamos usar um pouco mais, não acha? A sutileza da provocação não passou despercebida pela plateia. Uma onda de risos percorreu a sala, seguida por mais uma rodada de aplausos. Melanie riu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos, e rapidamente passou para encerrar o segmento. Mas o dano já havia sido feito. Carrie pegou o momento que Melanie havia criado para encurralá-la e o transformou em uma exibição poderosa de integridade e autenticidade. Nos bastidores, os produtores já estavam agitados. A notícia da resposta de Carrie estava se espalhando pelo andar da produção. Clipes de sua resposta estavam sendo destacados como material viral, e os coordenadores de redes sociais estavam se preparando para postar o momento online antes mesmo do programa terminar de ser exibido. Enquanto isso, na plateia, um homem de meia idade se inclinou para sua esposa e sussurrou. Aquilo foi algo mais.
Ela realmente se manteve firme. Sua esposa a assentiu, seu rosto refletindo admiração. Isso é o que precisamos mais, disse ela. Pessoas que não se intimidam quando é importante. A equipe de Carrie, esperando na sala verde, trocou olhares de aprovação. Eles sabiam que isso não era apenas mais uma entrevista, era um momento definidor. Uma das assistentes se virou para outra e disse: "Isso vai explodir online, pode esperar." E eles estavam certos. Quando o segmento chegou ao fim e os créditos começaram a rolar, os telespectadores em casa já estavam pegando seus telefones. Quando Carrie saiu do palco, Twitter, Facebook e Instagram estavam inundados com clipes de sua resposta. Hashtags como #CarrieUnderwoodClapback e #BanAsh Authenticity Matters estavam entre os tópicos mais comentados em minutos. As reações foram esmagadoramente positivas. Os fãs de Carrie elogiaram sua compostura e graça, enquanto outros que nunca foram fãs passaram a admirar sua postura. Até mesmo alguns dos espectadores regulares de Melanie se manifestaram, criticando a apresentadora pelas táticas agressivas. Carrie deu uma lição nela, dizia um comentário, acompanhado de um gaf de aplausos. Mas não foram só as redes sociais que notaram o momento. Na manhã seguinte, grandes veículos de mídia já haviam pegado a história. As manchetes variavam de Carrie Underwood. Mantém sua postura em entrevista acirrada à estrela country da resposta viral. O momento se tornou mais do que um simples clipe viral. Foi uma conversa cultural sobre respeito, autenticidade e a importância de se manter firme em suas crenças. Enquanto o mundo analisava na entrevista, Carrie refletia sobre o momento com sua habitual resolução silenciosa, sabendo que isso era mais do que apenas uma sensação viral. Carrie Underwood acordou na manhã seguinte com o telefone vibrando cheio de notificações. Amigos, familiares, fãs, até mesmo pessoas com quem não falava há anos, enviavam mensagens de apoio. Manchetes e clipes virais inundaram seus feeds nas redes sociais, cada um elogiando sua postura e dignidade. Mas Carrie não estava buscando validação. Para ela, o verdadeiro impacto veio das mensagens de pessoas comuns que viam um pouco delas mesmas nela. Uma mensagem em particular se destacou. Era de uma jovem chamada Anna, de Montana. "Eu assisti à sua entrevista ontem à noite", dizia a mensagem. "Sempre tive dificuldades para me expressar, mas ver você se manter firme me inspirou. Obrigada por me lembrar que é ok ter uma voz." Carrie sorriu, profundamente emocionada. Para ela, momentos assim eram o que tornavam a fama algo valioso. Não se tratava da fama ou das manchetes. Tratava-se de se conectar com as pessoas e fazer a diferença, mesmo que pequena. Enquanto isso, a conversa mais ampla ganhou vida própria. Em programas de manhã, comentaristas debateram a ética da abordagem de Melanie, com muitos a criticando por ter ultrapassado a linha. "Há uma diferença entre jornalismo sério e um ataque direto", disse um comentarista em um programa matinal nacional. O que Carrie fez não foi apenas uma resposta, foi uma verdadeira aula de graça sob pressão. Mas não foi apenas a mídia que se manifestou. Pessoas comuns começaram a compartilhar suas próprias histórias de serem julgadas ou subestimadas, traçando paralelos com a experiência de Carrie. As redes sociais se tornaram um centro para essas discussões, com hashtags como #GraceUnderFire e Respect Each Other sendo tendência por dias. Até Melanie Hayes não escapou da reação negativa. Clipes de sua expressão atônita foram amplamente compartilhados, frequentemente com legendas como "Quando seu plano dá errado." Seus espectadores regulares começaram a questionar suas táticas, e alguns até pediram que ela pedisse desculpas publicamente. Carrie, no entanto, se manteve acima de tudo isso. Quando um repórter a abordou do lado de fora de um estúdio de gravação em Nashville e perguntou o que ela pensava sobre o momento viral, ela simplesmente sorriu e disse: "Estou apenas grata por as pessoas estarem falando sobre a importância da bondade e do respeito. Isso é o que realmente importa." Sua humildade só aumentou a admiração pública. Artigos começaram a surgir elogiando-a como um modelo a ser seguido, e seus fãs se uniram para defendê-la contra os críticos. Ficou claro que esse momento não se tratava apenas de uma entrevista, era sobre os valores que as pessoas queriam ver refletidos nas figuras públicas. Mas enquanto o mundo debatia e discutia, Carrie focava em seu próximo passo, determinada a usar o momento de forma significativa. Uma semana depois da entrevista, Carrie Underwood estava de volta em sua casa em Nashville.
tomando chá na varanda de trás enquanto o sol se punha no horizonte. O caos dos últimos dias finalmente começava a se acalmar, mas o impacto daquele momento no Live Tonight with Melanie Hayes ainda permanecia. Carrie assistiu enquanto a conversa se expandia muito além dela mesma. De discussões em salas de aula a diálogos no ambiente de trabalho, as pessoas estavam falando sobre respeito, autenticidade e a coragem necessária para se manter firme em um mundo que muitas vezes nos pressiona a nos conformar. Ela não poderia ter planejado, mas recebeu a mudança de braços abertos. Seu gerente sugeriu aproveitar a repercussão fazendo uma entrevista de acompanhamento com um apresentador mais amigável ou até mesmo um pequeno documentário sobre o poder de se manifestar, mas Carrie não estava interessada em explorar o momento. Em vez disso, ela queria fazer algo que estivesse alinhado com seus valores. Alguns dias depois, Carrie anunciou que doaria uma parte da receita de sua próxima turnê para organizações focadas em promover diálogos respeitosos e capacitar os jovens a expressarem suas crenças sem medo. Seu anúncio foi recebido com enorme apoio, consolidando ainda mais sua imagem como alguém que não apenas falava sobre integridade, mas a vivia. Enquanto refletia sobre o turbilhão de acontecimentos, Carrie sentiu uma sensação de paz tomou conta de Carrie. Às vezes, ela pensava em voz alta: somos colocados em situações desconfortáveis para nos lembrar de quem somos e do que representamos. Suas palavras ecoaram em sua mente enquanto ela postava uma mensagem final em sua conta do Instagram. Era uma nota simples para seus fãs, acompanhada de uma foto espontânea de sua última apresentação. Agradeço a todos pela gentileza e apoio. Lembre-se, defender a si mesmo não significa derrubar outra pessoa. Significa mostrar ao mundo quem você é e deixar isso falar por si só. Seja verdadeiro consigo mesmo. A mensagem rapidamente se tornou viral, com milhares de fãs compartilhando-a junto com suas próprias histórias de como encontraram coragem para se afirmar. O momento de Carrie se transformou em um movimento baseado na crença de que todos merecem ser ouvidos e respeitados. E quando Carrie subiu ao palco para seu próximo show, o rugido da multidão a lembrou de que, às vezes, a voz mais forte é aquela que fala com graça e convicção. A lição era clara. Manter-se firme nas suas crenças não se trata apenas de vencer uma discussão. Trata-se de inspirar os outros a encontrarem suas próprias vozes também. Se essa história te emocionou, não se esqueça de se inscrever para mais histórias inspiradoras que celebram coragem, autenticidade e o espírito humano. Deixe-nos saber nos comentários qual foi um momento em que você se manteve firme em suas crenças e o que aprendeu com isso.